ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7, uma emissora da Universidade Federal do Piauí. O mundo gira. A gente gira. A roda gira. A pomba gira. Gira a poesia. Boa tarde, ouvintes da FM Universitária. Agora no ar mais um Gira Poesia, com muita rebeldia, arte e conspirações. A locução de hoje fica por conta de Jorge André, Laélia Carvalhedo e Dalila Cristina. Hoje a gente tem som de regionalidade e limites de divisa com a banda Carnaúbanos da Fronteira no autoral. Também uma conversa muito linda e sensível sobre um ato de amor, a guarda provisória. Conversaremos com o pessoal do Centro de Reintegração Familiar e Incentivo à Adoção no Rebeldia e Arte. E o Poeta Completo tem um bate-papo dos sonhos com a poetisa Laís Romero. E a boa e velha agenda nessa semana de Salão Internacional de Humor. A gente não pode esquecer também que nesse instante está acontecendo a Marcha das Vadias pela Rua de Teresina. Mulheres e mulheres e mulheres e mulheres e homens manifestando-se pelo direito de as representantes do sexo feminino serem respeitadas simplesmente enquanto mulheres. É verdade, sócia. Você que está aí passando pela Frei Serafim ou você de qualquer parte da cidade, vá lá, apareça. Conheça o que é a marcha e o significado das mulheres se organizarem. A SPPV apoia este movimento. Daqui a pouquinho a gente está subindo para lá. Com certeza. Além do apoio à marcha, a Sociedade dos Poetas por Vir preparou uma pequena homenagem às mulheres. Ouça agora a música Bobagem de Céu e a leitura do texto Vadias ou Não Vadias, Meandros de uma Boca Suja ou de uma Cultura Machista, de Suziane Santos. Vadias ou não vadias, meandros de uma boca suja ou de uma cultura machista. Como toda boa história, iniciar com era uma vez também é preciso para entender os pormenores de como uma palavra nos é intrinsecamente posta e de como esta pode mobilizar e fragmentar. Assim, tudo começa com o instinto selvagem, que depois, à luz da razão, ganha cores, roupas e atribui valores às diferenças sexuais entre pessoas com mentes iguais. Cada ser subjetivo produz internamente uma racionalidade de acordo com seu ambiente de interações sociais, seja na família, na rua ou nas instituições. Nosso pensamento e formações identitárias são resultados do que nos é colocado como predominante na balança do certo e do errado, e da maneira como questionamos dentro de nós tais aspectos. Agora, voltando ao era uma vez, era a Amélia que ficava em casa fazendo a comida boa. Se tinha briga, era feio meter a colher. E ai dela se falar, lá vem mais papinho de mulher que não sabe o que é amar. Se sair de saia curta, quer ser estuprada e é puta. Então viva a sociedade das mulheres frutas. Opa, calma. Alguém troca a bateria, que a luz da racionalidade está quase de partida. Essas falas são do cotidiano popular, nas quais não importa o certo e errado de éticas e postulações legais, mas o certo e errado que nossa cultura enraizadamente machista nos traz. Uma palavra, um gesto e toda a interpretação dos demais sobre isso remete a que sexo me pertence e me defino. Vadiar masculinamente traz a figura do malandro, homem esperto e com charme a transbordar. Um verdadeiro Chico Buarque. Entretanto, para a mulher feio, sujo, é não ter dignidade e respeitar as demais mulheres. Mas por que é feio? Quem disse isso? Por que para um é bom e para o outro é mau? Não é questão de manter uma boca limpa e a boa imagem feminina para a sociedade, mas entra em cena a base social, costumes e valores que herdamos de nossos pais, meios de comunicação e de uma sociedade que tem o sujeito masculino como centro da imagem ideal de reprodução social, que é o homem denominado como chefe da família, mesmo quando é a mulher que sustenta financeiramente e afetivamente, e de reprodução sexual. Ok, é a mulher que gera vida, mas é o homem que pode ser livre para exercer sua virilidade e escolher o que fazer ou não fazer com seu corpo. Antes de ser uma questão de sexualidade e de nomes bonitos ou feios, é uma questão cultural e de desigualdades construídas ao longo da história da sociedade. O diferente chama a diferenciação, e é mais prático culpabilizar um indivíduo por sua condição de desigualdade do que analisar o que se encontra à sua volta. A cada mulher que se autodenomina vadia, veja o que está para além da aparente verbalmente, para não cometer o erro de responder com violência à violência moral e social que já é posta diariamente no ser mulher. Não deixe que as falas já contadas tantas vezes em tantas histórias se repitam em sua boca.
Falar de luta feminista é falar de luta histórica contra os costumes, que dualiza tudo em dois sexos, enquanto o que define são nossos cérebros. A mobilização contra a desigualdade de gênero vem para questionar valores colocados de forma natural que reproduzimos e acabamos agredindo a nós mesmos. Essa história atual não é vadiagem, não é promiscuidade, mas de liberdade e equidade, seja o nome que lhe for dado. Suziane Santos. Nós nada somos ou valemos se não contarmos com o olhar alheio acolhedor. Se não formos vistos, se o olhar do outro não nos recolher e salvar da invisibilidade. Invisibilidade que nos anula e que, portanto, é sinônimo de solidão e incomunicabilidade, falta de sentido e de valor. É com essa frase inspiradora da psicanalista Júnia de Vilhena que começamos a conversa com Maria Francimélia Nogueira Medeiros, assistente social e presidente e diretora do CRIA, Centro de Reintegração Familiar e Incentivo à Adoção, para falar do trabalho que eles realizam no ar Rebeldia e Arte. Rebeldia e Arte, Teresina em movimento. Boa tarde, Maria Francimélia. Boa tarde. Bom, vocês dispõem de uma equipe multiprofissional composta de assistentes sociais, pedagogos, jornalistas e psicólogos para proporcionar a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social as experiências de um convívio familiar. Como é que vocês veem que a cultura e a arte poderiam potencializar de repente a atuação de vocês, esse contato com a cultura, com a leitura? Como é que vocês trabalham isso com o CRIA? Na verdade, o trabalho do CRIA, apesar de eu ter essa percepção da importância disso, tanto da leitura como da arte, como uma tábua a mais de salvação para quem está numa situação de carência em todos os sentidos, já que está sem família, muitas vezes foi afastado também dos irmãos, porque às vezes a família, as crianças, todos os filhos de uma determinada família vão todos para o abrigo. E lá no abrigo também se dividem eles, porque se divide por faixa etária, os abrigos dividem por sexo. Bom, então, uma das saídas pode ser a educação, pode ser a arte, pode ser o esporte, mas o fato é que o foco do CRIA, apesar da gente ter essa sensibilidade e ter projetos pensando no futuro nesse aspecto, mas no momento a gente não realiza nenhum projeto. Até a gente já apresentou um projeto por um determinado banco aí que não foi aprovado, um projeto que era prevendo colocação de bibliotecas nos abrigos e uma no CRIA, para incentivar a leitura. Mas esse projeto está no papel, não foi aprovado por esse banco e a gente está guardado para uma apresentação futura. Porque o foco principal nesse momento, então, são famílias acolhedoras para tirar essas crianças dos abrigos. Agora, no abrigo, muitas vezes tem pessoas que nos procuram para trabalho voluntário. E aí a gente caminha. Tem gente, por exemplo, no abrigo que quinzenalmente vai ao abrigo contar historinhas. Tem outros que vão para fazer esporte. E tudo isso a gente estimula dentro desse trabalho de incentivo ao voluntariado nos abrigos também. Mas não é esse o foco principal do CRIA. O principal projeto do CRIA, já que você falou nas famílias, é o Famílias Acolhedoras, né? Que objetiva proporcionar aos menores as experiências de um convívio familiar que muitas vezes eles desconhecem, né? Como é que tem sido o trabalho nesse sentido e como é que vocês avaliam os resultados obtidos com Famílias Acolhedoras? Pois é, esse é de fato o nosso carro-chefe, né? O CRIA foi fundado em 2009 e em 2010, logo no início, maio de 2010, a gente realizou uma pesquisa em todos os abrigos, nos 6 abrigos da capital. Então nós constatamos o quê? Na época eram cerca de 217 crianças e adolescentes vivendo em 6 abrigos na capital, sendo que desses 217, 178 em apenas 2 abrigos, caracterizando a superlotação de 2 abrigos, né, quartos com mais de 20 crianças, ou adolescentes no mesmo quarto. Né, essa realidade não mudou muito, não. Ainda temos quartos com 17 crianças, meninos, homens, tem outro abrigo que tem 20, né? Mas ainda, apesar de ter essa realidade, bem, eu acabei de colocar 217, que hoje são cerca de 200, e a maioria dessas crianças não estão disponíveis para adoção, a grande maioria, mais de 90%. Então, o Família Acolhedora existe com essa perspectiva de, se eles não podem ainda voltar para a família de origem, mas eles também não podem ainda ir para uma família substituta através da adoção, porque o processo deles não foi concluído ainda, que a família acolhedora é exatamente essa alternativa de que ela fica esperando o resultado do processo dela dentro do ambiente familiar. Até mesmo porque esta mesma pesquisa constatou que a média de abrigamento é superior a 4 anos. Então, em média, as crianças passam aguardando o resultado do processo delas mais de 4 anos. E isso para a infância é muito, porque a infância é o quê? É de 0 a 12. Então nossas crianças estão perdendo as infâncias delas dentro dos abrigos.
E como criança que vive no abrigo é uma coisa assim, silenciosa, né? Menino de abrigo não faz greve, não faz passeata na rua, então é aquela situação silenciosa que não incomoda a sociedade. Então é preciso que as pessoas que trabalham nessa área pautem isso na sociedade para eles perceberem que é muito injusta a situação de uma criança ou de um adolescente que foi retirado por medida protetiva de uma família e que está sofrendo uma punição, né? Ele está pagando por isso, por demorar mais do que a lei coloca como adequado dentro dos abrigos, né? Bom. Agora você perguntou sobre resultados, né? Bom, então nesses 2 anos e meio que o CRIA já instalou esse programa Família Acolhedora, nós já passaram por esse programa 33 crianças, algumas foram já colocadas, inseridas na sua família de origem de volta ou foram adotadas, de forma que hoje a gente está com 26 crianças acompanhadas pelo CRIA, ou seja, 26 que a gente tirou do abrigo e que estão em 21 famílias, porque tem algumas famílias que pegam um grupo de irmãos, né? Então, pra gente é assim, muito satisfatório, é uma alegria muito grande tirar uma criança do abrigo e maior ainda, pouco tempo depois, um mês depois até, você já perceber a diferença do que era aquela criança e de como ela está agora. Bom, eu gostaria que você explicasse um pouco pro ouvinte a questão dessa vulnerabilidade social. O que caracteriza uma criança, um adolescente em situação de vulnerabilidade social para ser inserido, de certa forma, nesse programa? Pois são as crianças que vão para os abrigos, são aquelas crianças que estavam sofrendo alguma violação de direito, né? Situação de vulnerabilidade, ou por uma situação de extrema miséria, ou estavam sofrendo negligência, ou abuso psicológico ou físico, ou maus tratos, ou muitas vezes em consequência da droga também. Tem sido crescente nos abrigos 2 motivos principais que leva a retirada da criança da família: a questão da droga, as consequências da droga nas famílias, e o abuso sexual também por parte intrafamiliar, ali nos muros da família, ali, por parentes, por padrastos, por pais, por amigos próximos da família. Então tem sido crescente esses 2 motivos. Então essas situações aí fazem com que muitas vezes existe uma denúncia, o conselho tutelar retira aquela criança daquele ambiente para protegê-la e leva para o abrigo. Ou outras vezes a criança é encontrada na rua, ela está sendo usada para mendicância, também vai retirada e vai levada para o abrigo. Então são várias as situações que caracterizam essa vulnerabilidade, constatando que a criança não está em segurança naquele ambiente, ela vai retirada e vai para o abrigo. Bom, e no geral, como é que tem sido o trabalho de vocês com as famílias acolhedoras? Que imagem eles passam para vocês? Como é que tem refletido isso, tanto na percepção deles, quanto na percepção das crianças e vocês mesmo na atuação desse projeto? Olha, o projeto ele funciona da seguinte forma: a gente divulga o projeto, as famílias aparecem para se cadastrar, passam pelo processo de seleção, né, onde tem a entrevista com o assistente social, entrevista com o psicólogo, visita domiciliar, entrega toda a documentação de comprovação de idoneidade. A mesma documentação que uma pessoa hoje tem que entregar no juizado para se cadastrar para adoção é a mesma que a gente solicita para alguém se cadastrar para a família acolhedora. Afinal, ele vai, através da guarda provisória, levar uma criança que está sob a proteção do Estado, levar uma criança para morar com ela, que o Família Acolhedora é exatamente isso. Através da guarda provisória, alguém tira uma criança do abrigo e leva para morar. Não é uma adoção, porque já que nesse momento essa criança não está ainda disponível para adoção, a família dele não foi ainda destituída do poder familiar. Passada a fase, então, da seleção, ele diz também qual é o perfil que ele quer, né? Se ele quer menino, se ele quer menina, até que idade ele aceita acolher, se aceita acolher grupos de irmãos. Passado isso, então, leva a criança, tem o primeiro momento de aproximação, onde leva só no final de semana, até chegar ao ponto de levar para morar. A partir daí, fica sendo acompanhado pela equipe interdisciplinar, psicólogo e assistente social do CRIA, onde semanalmente a criança vai para o atendimento psicológico, atendimento individual. Mensalmente tem 2 momentos, um que a gente chama de Pintando Sete, que é um momento só com as crianças, e nesse mesmo dia tem a reunião, o grupo de famílias acolhedoras, onde num outro ambiente, todas as famílias, os pais e mães das famílias acolhedoras ficam debatendo, discutindo sobre a vivência deles. E com a orientação de um dos técnicos, ou assistente social, ou psicólogo, exatamente com o intuito de ir melhorando, ir otimizando, e dando para dar mais sucesso a essa relação, né? Para que não ocorram, para ir diminuindo os problemas. Porque é claro que criança dá trabalho, criança dá problema, e isso independe de ser da barriga, de ser do coração, né, como a gente chama, filho do coração. Então a gente precisa
se preparar para fazer bem esse papel. Então, esses momentos aí é um momento de troca de experiências e que, com a ajuda dos profissionais do CRIA, a gente vai trabalhando as situações, problemas que vão se apresentando no dia a dia, no sentido de ajudar a melhorar essa relação família acolhedora e crianças acolhidas. Tanto as crianças como as famílias acham esse momento muito importante, né? Porque nada mais importante do que um profissional colocar, ir lá para frente e colocar uma teoria, é a troca de quem vive a situação, né? Bom, de 7 a 9 de junho desse ano, vocês participaram do 17º Encontro Nacional de Apoio à Adoção em Brasília. Conta mais pra gente aí, como é que foi essa experiência? Pois os grupos de apoio à adoção, existe uma associação nacional de grupos de apoio à adoção, eu CRIA faz parte dessa associação, e é sempre um momento muito rico participar e ver o que os grupos estão fazendo, né? Trocar experiência também, discutir alterações na legislação e enfatizar para a sociedade o que os grupos estão fazendo e como eles podem ajudar. A gente percebe assim, que os casos, existe um problema na adoção, é a questão da devolução. Pessoas que passam pelo todo o cadastro de seleção, levam uma criança através da adoção mesmo, já legal, diante de alguns problemas do dia a dia, decidem que devolver o filho adotado, né? É um problema sério. Hoje mesmo, parece que hoje estava se falando sobre isso num programa com a Fátima Bernardes, e ela colocando esse problema da devolução. Uma coisa vista lá no encontro é que os casais que passam pela experiência dos grupos de apoio à adoção, na vivência dos grupos de apoio à adoção, na capacitação dos grupos de apoio à adoção, o índice de devolução é menor, né? As chances das coisas ocorrerem com sucesso se tornam maiores. E lá se enfatizou todas essas questões da nossa luta para que os juizados, para que as varas da infância e da juventude, para que os abrigos se organizem melhor para realmente cumprir a nova lei da adoção, né, que fala da questão do tempo máximo de 2 anos nos abrigos, o que a gente vê que na prática as coisas não são exatamente assim. Tempo máximo, porque na verdade a criança deve ficar por 6 meses, e a cada 6 meses a equipe técnica do juizado e do abrigo deve justificar por que renovar por mais 6 meses. Então a gente falou sobre essa questão dessa necessidade de preparar e também da sensibilidade das equipes, de ver em cada caso um caso, das chances para as famílias de origem serem chances, mas com acordos pactuados, assim, não se pode, em nome da família de origem, deixar o filho dela crescendo no abrigo. Afinal, a gente está lutando pelo direito da criança que está no abrigo, não é pelo direito dos pais que negligenciaram em algum momento e que querem que a criança fique lá guardada no abrigo esperando o tempo bom para que eles então no futuro possam pegar essa criança, né? Isso não é justo com a criança. Ninguém está pregando aqui que se tome as crianças das famílias de origem, mas a gente está sim brigando para que essa criança tenha o direito a viver em família. Se não puder ser a de origem, que seja substituta. Eu também sou mãe por adoção e não aceito que a família adotiva, que os pais adotivos sejam considerados a última das opções, entendeu? Eu acho que tem que dar prazo, tem que estabelecer pactos com a família. Não cumpriu, retira o poder familiar e coloca essa criança para adoção. Porque essa espera indefinida, essas chances repetidas para as famílias de origem, está fazendo com que esses filhos delas cresçam nos abrigos e já crescidos, dificilmente a gente encontra quem queira adotar as crianças mais velhas, né? E os grupos de irmãos também. Bom, o CRIA é uma entidade jurídica sem fins lucrativos, né? Como é que vocês trabalham a questão de financiamento, eu digo financiamento para manutenção do CRIA, né? Que dificuldades que vocês enfrentam para a manutenção desse trabalho realizado? A gente enfrenta várias dificuldades, assim. A gente tem um motoqueiro que utiliza a moto dele mesmo, tem uma remuneração simbólica, até eu diria, que faz aquela arrecadação, R$10 aqui, 20 ali, que são os padrinhos financeiros do CRIA, que são as pessoas que acreditam no trabalho do CRIA e que financiam. Porque o CRIA, as famílias, essas 21 famílias aí que estão hoje acolhendo essas 26 crianças, boa parte delas é gente mais carente, mais humilde, e que precisa, assim como criança realmente também dá despesa, eles precisam de um subsídio. Então a gente tem uma bolsa para essas famílias. Então, e além da própria bolsa das famílias, que é a nossa despesa maior, tem a despesa mesmo de toda a instituição, tem de telefone, de combustível, de material de expediente, material de limpeza. Enfim, né, alguns profissionais que a gente tem que pagar, porque
Alguns a gente conseguiu a cessão de alguns funcionários, né? Então, toda essa despesa, ela hoje mantida pelos voluntários, pelos colaboradores do CRIA, e assim como também a gente tem trabalho voluntário, e a sede do CRIA e alguns funcionários são cedidos pelo Estado. A gente não paga aluguel, nem luz e nem água. Um colégio que já existia lá no centro, onde uma parte funciona a sede do CRIA, no outro lado funciona um escritório da Fazenda da Paz, na rua São Pedro, Centro-Sul. Bom, pelo que você comentou um pouco, a questão da adoção de crianças no estado do Piauí e essa questão de conflitos familiares é uma realidade muito complicada. Como é que vocês têm trabalhado no sentido de pensar esse cenário numa perspectiva de transformação ou mesmo de analisar essa questão? O que pode ser feito para transformar esse cenário? Pois é, a gente tem um projeto que a gente chama de adoções necessárias, né? De tentar ocupar os espaços para falar das crianças que estão disponíveis. Que essas que estão disponíveis para adoção, a maioria, apesar de ser um percentual pequeno, mas desse percentual a maioria se trata de quê? De grupos de irmãos, crianças maiores, afrodescendentes ou especiais. Então, assim, aí a gente tenta fazer, como a gente fez, por exemplo, e vai fazer agora uma segunda exposição fotográfica. A primeira exposição fotográfica a gente foi itinerante, foi veiculada em 8 lugares de grande circulação, teve inclusive aqui na Universidade Federal do Piauí, na biblioteca, onde a gente colocou com pôster grandes de 13 mães por adoção, colocando naqueles posters os diversos tipos de adoções. Nós colocamos de especiais, uma mãe que tinha adotado 3 especiais, de adoção de adolescentes, de grupos de irmãos, a adoção interracial. Então nós conseguimos mostrar para a sociedade adoções positivas, diferenciadas. Para que as pessoas vejam, poxa, se deu certo com ela, eu também posso pensar nisso, eu posso pensar em não só em construir a minha família através da adoção, mas em ampliar a minha família através da adoção. Então, nessa questão, o que a gente tem feito é mais isso, é tentado provocar momentos para fazer a sociedade refletir sobre essas crianças que estão nos abrigos crescendo e sobre essas que estão disponíveis, que são exatamente essas que a gente coloca como adoções diferenciadas, que são os especiais, os negros, as crianças maiores, os grupos de irmãos. Bom, e quem quiser conhecer mais e se aproximar das atividades do CRIA, como é que faz? Você poderia deixar alguns contatos pra gente, endereços e tudo? Sim. Então, as pessoas que quiserem conhecer, o nosso endereço é a Rua São Pedro, 1871, fica entre as ruas Arelião e a Rua Anísio de Abreu. Existem várias formas de ajudar, desde se cadastrar para ser família acolhedora ou não querendo levar uma criança para morar com você. Você pode ser padrinho do coração, onde leva só no final de semana ou num feriado, para se tornar uma referência afetiva para aquela criança. Você pode fazer um trabalho como voluntário, você pode ajudar, porque a gente, todo último sábado de cada mês, a gente leva as crianças para a piscina. Você pode ajudar no dia da piscina, você pode ajudar na tarde do Pintando 7, que é toda última quinta-feira de cada mês. Uma outra estratégia também financeira que a gente tem é um bazar permanente na sede do CRIA, então você pode ajudar doando ou comprando no bazar, onde a gente recebe de tudo, roupas, calçados, bijuterias, bolsas, já vendemos lá secador de cabelo, aparelho de inalação, todas essas coisas usadas que às vezes estão em bom estado na sua casa, você não está usando mais, sempre a gente tem alguma coisa que não está usando mais em casa, pode ser levada para a sede do CRIA para ser vendida e o recurso ser destinado a esses projetos do CRIA, para ajudar essas crianças que estão nos abrigos. Os contatos virtuais. www.criapiauí.com. Tem também a ajuda financeira através da nossa conta do banco, também eu posso colocar, não é? Então, o Banco do Brasil, a agência 3219 dígito 0 e a conta corrente 7892 dígito 1 para colaborações de qualquer valor, a partir de R$10. Bom, gente, os contatos do CRIA, né? Só reforçando aqui com a Maria, é o 3216-6276 ou 3215-7428. Fica localizado na rua São Pedro, número 1871, sul da cidade. O Twitter, www.twitter.com/criapiauí, tudo junto. O blog www.criapiauí.blogspot.com e o site www.criapiauí.com. Bom, gente, eu conversei com a Maria Francimélia Nogueira Medeiros, assistente social e presidente diretora do CRIA. Um trabalho realizado de muita sensibilidade, que é uma questão complicada você voluntariamente oferecer um serviço desse. Para as famílias também é um ato de amor muito grande, ainda que provisória ou permanentemente por meio de uma adoção, né, fazer um trabalho desse. Então a gente agradece bastante a sua presença e para trazer um pouco mais dessas noções para o nosso ouvinte. Obrigado, Maria. A gente é que agradece. Obrigada.
Continuando nessa vibe de sensibilidade, ouça agora a música Vilarejo, na voz de Marisa Monte. Infância. A infância tem cheiro de livros mofados na biblioteca, tem as marcas dos dedos sapecas na vitrola, tem o som do mar entrando nos ouvidos, tem a visão da natureza tranquila, tem cheiro de pão fresco da manhã, feito pela nona. Infância tem gosto de vinho misturado com água, se traje de vestidos sujos de terra e flores do quintal, tem machucados da bicicleta rosa com lilás, tem a alegria dos risos altos na grande mesa externa, tem o bater de um coração desesperado pelo macarrão e almôndegas do almoço. A infância é caçula, tem o abraço de todos os fratelos, o carinho dos pipos, a amizade dos palhaços e dos primos. A infância caminha de pés descalços em pedrinhas brancas. Tem um abraço forte de papa e cheiro gostoso de mama. Tem os conselhos do nono, tem o colo do Tito. Infância tem cheiro de pessegueira florando. Tem o pisar descalço de uma calçada colorida de folhas rosas. Tem o frio acolhido de uma São Sebastião esquecida. A infância se cansa fácil no fim da tarde preguiçosa. No colo de nono, com carinho, se amarrota antes do jantar. A infância leva bronca e chora de mimo sonolento, mas desperta com cheiro de ravioli quentinho. Infância era nada mais, nada menos que um dia de domingo. Raíssa Cagliari. Então, com o nome tanto assim exótico, essa galera vai levando o som regional pelas quebradas. Bom, vou falar hoje com o Marco Silva, que é da banda chamada Carnaubanos da Fronteira, aqui no Autoral. Socializando os sons do Piauí. Tudo bem, Marco Silva? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Eu queria saber se vocês já tocavam separadamente alguma banda antes de se reunir. Como foi o lance assim de vocês se juntarem e formarem essa banda? Bom, nós somos em 4 e cada um tem uma história diferente. Por exemplo, o nosso baterista, ele já veio de uma banda de rock alternativo. Eu com o atual baixista também, nós já tínhamos um trio de punk rock, que tocávamos também em Autoral, só que não era na linha regional também, era só mesmo questão do rock mesmo. E o nosso guitarrista, que já participou de vários grupos, toca na banda da Orquestra de Música de Teresina também, da Escola de Música, aliás. E enfim, cada um tem uma história, tocou em outros projetos. E essa vibe de tocar música regional, você pode dizer também pra gente quais foram as influências de vocês, o que foi que contribuiu para a construção dessa trajetória de vocês? Bom, o que a gente faz é uma mistura, na verdade. A gente pega o reggae, pega o hip hop, pega o funk, o blues, enfim. E também pega essa coisa do regional. Essa influência regional, a gente pegou aqui das bandas de Teresina mesmo, ouvindo algumas bandas, por exemplo, Pioneira, Narguilé Hidromecânico, Rock Moreira, enfim. E também pela questão de eu ter morado quando ainda pequeno no interior, onde não tinha alcance de rádio FM, e aí lá se ouvia muito rádio AM, e as rádios AMs por lá tocavam muito essa coisa do regional. Pinduca, Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, Teixeira de Manaus e por aí vai. E aí eu cresci com esse acervo, que agora me ajuda bastante na hora de compor e fazer letras que a banda executa muito bem, porque todo mundo é musicalizado, estuda música, enfim. E você pode explicar um pouquinho de onde veio esse nome, essas carnaúbas, essas fronteiras? Explica aí pra gente. Bom, Carnaubano da Fronteira, na verdade, é um neologismo, uma palavra nova que a gente criou, que se refere à conversação, podemos dizer assim, cultural entre Piauí e Maranhão, bem aqui mesmo na fronteira em Teresina e Timon. Pegando um pouco da alusão de um produto que é nosso, a Carnaúba, da fronteira por ser vizinho aí do Maranhão, Piauí, a gente pega um pouco do boi bumbá, que é de lá, e as coisas daqui também, e fez essa mistura. Falar em Piauí, como é que vocês avaliam o cenário musical aqui da nossa terra? Eu particularmente vejo, e a gente tem percebido isso tocando na noite, que as bandas, elas cansaram muito de esperar por oportunidades e tem criado as suas. Por exemplo, nós mesmos, a gente tem criado o nosso próprio projeto, dentro do qual a gente toca na noite, chamado Prosa em Piauiês, em parceria com a banda Capial. E logo em seguida a gente vai levar esse projeto mais adiante com outras bandas que serão convidadas, né, para poder levar a nossa música autoral. Porque ganhar dinheiro, principalmente hoje no cenário musical de Teresina na noite,
é muito complicado. Ou você vende o que é alheio, ou você toca o que é alheio, ou então você vai sempre estar pagando para tocar. O Prosa em Piauiês é um projeto independente? É um projeto nosso, um show que a gente criou, uma espécie de sarau que envolve música regional e poesia. E logo depois a gente está expandindo isso também para as artes plásticas. Nós temos alguns amigos que pintam, enfim. Nós estamos procurando aí. Aconteceu uma primeira edição que foi no Black Bar, né, no Mocambinho, e numa próxima edição nós estamos querendo expandir para outras bandas também e colocar, como eu falei, outras artes envolvidas. E a questão dos apoios, do espaço para os carnaúbanos romperem as barreiras das AMs e FMs e dos elevadores? Nós temos apenas 7 meses, é bom que se diga, de formação, a formação atual, né? E hoje a gente tem corrido bastante atrás de espaço para tocar. Por exemplo, nós, com essa pouca experiência, digamos assim, entre aspas, em questão de tempo, nós já tocamos no Chapadão, tocamos em 2 dormitórias do Chapadão, e também tocamos na cidade junina, e sem falar também nos shows que fazemos aí pela noite. A questão de divulgação pelas rádios, a gente só vai fazer quando a gente sair, tiver um material de qualidade, porque até então a gente não conseguiu produzi-lo por questão mesmo de recursos. Estamos aí lutando pelas leis de incentivo da cultura que tem aqui no Piauí, do CIEC, e vamos ver o que dá. E os contatos? Você pode deixar o contato aí com a gente? Com certeza. Para quem quiser conhecer um pouco da banda, a gente tem um material que a gente produziu de forma independente, né? A gente tem um site de compartilhamento que é o Palco MP3, você pode colocar lá Carnaúbanos da Fronteira, e também tem um Facebook da banda, Carnaúbanos, Facebook/Carnaúbanos, você pode ver lá o nosso material e conferir. Bom, você fala aí do material, tá com vários projetos, mas você não pode sair daqui sem dar uma palhinha pra gente, né? Com certeza, eu vou... Por favor, falou tanto que a gente ficou até... Vamos lá, eu vou fazer alguma coisa aqui, um esboço do que a gente faz. Uma canção que tá tocando, que o pessoal tá baixando bastante lá nesse nosso perfil, é uma que se chama Recarregue, que ela mais ou menos assim. A sociedade se dissociou, se repartiu, fragmentou, daí gerou o fabuloso nada. Se acostumando a regras e as convenções, se libertando dessas múltiplas prisões, das impressões do mundo que agora se reduz a nada. Se passa o tempo, não passa a dor. Se a dor não passa, o que possa em parte é viver. Até que chegue a hora da gente se erguer. Recarregue, se carregue, não se entregue. Se carregue, não se entregue, siga o reggae. Não se entregue, se carregue, recarregue. Não se entregue, se carregue, siga o reggae. Recarregue, se carregue, não se entregue. Não se entregue, se carregue, siga o reggae. Não se entregue, se carregue, recarregue. Não se entregue, se carregue, siga o reggae. Mais ou menos nessa levada. Som muito bom, muito massa mesmo, muito bom. Valeu, viu? Gente, eu falei com o Marco Souza da Carnaúbanos da Fronteira. Muito obrigado aí pelo espaço. Quero deixar aqui o meu alô pra galera que tá ouvindo aí. Talvez também, possivelmente, os caras da banda estejam ouvindo. O pessoal lá do meu reduto, Deus quer, Zona Sudeste. Um abraço. E a gente se encontra aí pelos shows. É isso aí, esse é o som palmeirístico dos Carnaúbanos da Fronteira. E vamos de mais uma música com Geraldo Azevedo e a sua Moça Bonita. Respirar. Quero emprestar meus gestos, um pouco daquela harmonia. Gostaria que você sentisse um pouco do que sinto sempre. Aquelas artérias que se dilatam quando percebem sua presença. Várias sinapses se desencontrando, deixando tudo muito turvo. Como vamos respirar nessa atmosfera? Essa tão límpida que você criou, mas poluiu com sua ausência. Respirar não é apenas contrair os pulmões. É aspirar todos os sentimentos até o limite da incerteza. É trazê-los de volta, onde eu posso sentir um certo controle, deixando longe de você todo o contexto sem explicação. Todo aquele lado escuro que um beijo poderia despertar. Mas quando acordo, já é tarde demais. Vários pensamentos, atos e possibilidades para contaminar nossa atmosfera, deixando tudo distante, aproximando o inevitável, por desconhecer o que era tão visível. No fundo, sempre descobrimos pelo beijo.
E naquele dia apenas tive a certeza que toda essa atmosfera, aquela de romantismos e desejos, simplesmente não existe mais. Uma atmosfera muito limpa e imaculada. Não adianta o entrelaço dos lábios se os corações estão distantes daquilo que realmente importa. Tudo fica intragável e não há mais limites. Uma atmosfera de incertezas para me acostumar a respirar. Bruno Luiz. Professora de Letras e Literatura, faz parte do cenário poético-cultural há alguns anos. Chega mais pra cá, Laís de Souza Romero, no ar, Poeta Completo. Poeta Completo. Boa tarde, Laís. Boa tarde. Laís, então, nesse quadro a gente sempre pergunta sobre como se deu essa questão do contato com o mundo poético e todo esse envolvimento. Como é que isso surgiu em você e como foi que fortaleceu a Laís que existe hoje? Bom, esse trabalho com a poesia, ele é desde muito cedo. Aos 11 anos eu participei de um concurso de poesia na escola. E fiquei em segundo lugar, porque o espertíssimo primeiro lugar fez uma poesia sobre a escola. Fiquei indignada, mas... Frustrações poéticas desde cedo. Eu acho que a gente faz a vida disso, né? E aí, assim, a minha família também é uma família cheia de professores da área de letras, o que faz com que eu possa ter um acesso, né, à literatura por toda parte. E, assim, desde muito cedo eu convivi em bibliotecas, gostava de brincar em bibliotecas, era uma brincadeira muito saudável, brincar de ser professora também. E como consequência veio essa, não seria nenhuma facilidade, mas essa necessidade de expressão literária, linguística, por via da poesia. Tu tem algum norte, estilo que tu te inspira, alguma coisa nesse sentido? Assim, eu acredito quando se diz que a literatura é feita de dúvidas, né? O Borges falava bastante isso. O Borges é escritor argentino maravilhoso, recomendo, Jorge Luiz Borges. E ele falava bastante dessa ideia da angústia de você ter dúvidas, cada vez mais dúvidas. E eu sempre senti essas dúvidas, esses questionamentos, essa necessidade de responder às várias leituras que eu fui fazendo ao longo da vida. Não diria que tenho um ou outro, 2 ou 3, mas muitos que eu tento responder desde cedo. Inicialmente com a Cecília. Eu gostava de musicar os poemas da Cecília em casa, desde criancinha, quando eu aprendi a ler. E aí, depois disso, eu passei a ler mais, buscar mais. Gosto muito de romances também, que me levam aos poemas que eu eventualmente solto por aí. Temos uma cantora aqui também, é isso? Não diria. Acho que eu parei muito cedo também de cantar. Era mais assim uma brincadeira que eu fazia quando criança. Quando a minha mãe chegava com os livros didáticos da escola, desde da primeira série, alfabetização, eu pegava todos os livros de português, né? Tinha redação, aí gramática, etc. E saía procurando os poemas. E as músicas, né? Que sempre vem, algumas músicas vinham já. E eu gostava de ficar cantando, as que eu sabia eu cantava, inventava. É mais um trabalho melódico que marcou muito a minha vida. E eu tento transformar isso nos textos de hoje. E o que é que costuma trazer nos teus textos de hoje? Olha, eu gosto muito das imagens. Eles são textos muito pautados em imagens poéticas, sabe? Claro que poesia é um concentrado de linguagem, então, assim, a palavra, ela tá num contexto ali multifacetado. Então, quando eu escrevo, eu não tento prender muito, eu tento deixar sugestões de imagens, de cheiros, de sons, e não tem uma temática, digamos assim, fechada. Eu acho que falo principalmente do que eu mais tenho conhecimento, que é da minha vivência, de mim, tem ao meu redor. Não sou muito, não gosto de trabalhar com objetos ou de uma temática social aplicada. Acho que tudo isso aí se mistura quando eu tô falando desse universo, desse infinito. Aqui em Teresina a gente tem alguns grupos poéticos, o nosso, a Sociedade Poetas por Vir, e também havia o grupo Academia Onírica, da qual você compunha. Como foi essa iniciativa, como foi participar? No começo do ano o grupo deu uma pausa. Exatamente, o Demetrios veio aqui e falou que o grupo deu uma pequena pausa. Como foi? A Academia Onírica, ela surgiu de uma forma, acho que até que natural, dentro do contexto teresinense. Cada um já trabalhava de um lado, né? O Demetrios sempre participou de rodas de poesia,
produções de saraus. Eu também gostava de participar das rodas de poesia, eventualmente. O Tiago é músico, bem conhecido, né, da Vale do Até. O Quilito também gostava de produzir lá. Tem o Fagão, que também é músico, trabalhava com teatro. A Ariane, também escritora, blogueira. E o Valadares, que já vem de outras gerações aí de escritores piauienses. Então todo esse grupo se reuniu em torno dessa ideia para tentar divulgar o nosso trabalho. O poeta quer divulgar o seu trabalho, ele quer ser lido. É um fato, uma verdade empírica. E esse grupo nasceu de uma forma muito natural. Teresina não tinha uma movimentação. A roda de poesia havia parado. Tá parada, eventualmente ela aparece uma vez no semestre. Tá muito... É pouco. Então, nos 2 anos que a gente trabalhou intensamente, primeiro ano fazendo encontros mensais, segundo ano encontros bimestrais, foram anos de produção intensa, né, de trabalhar para construir cada pedacinho daquele grupo. E essa experiência trouxe para mim uma vivência acho que de reconhecimento que eu não tinha. Eu tinha um reconhecimento pífio na internet, como qualquer blogueiro tem. Também trabalho nessa perspectiva do blog, eu acho super democrático, maravilhoso, uma ferramenta formidável. E esse reconhecimento diante do público, poder falar, né, poder recitar, porque o texto só está vivo quando a gente está lendo. Então a gente dava vida a textos ali naquelas noites, acompanhados de música, bebida, eram como se fossem assim as antigas tertúlias que aconteciam na Europa. E pra gente, né, com aquele calor, aquelas presenças marcantes que tinham todas as noites que a gente fazia. Então, culminou na produção de 2 revistas, que foram, assim, maravilhosas, gratificantes, ainda estão em circulação. Lindas, muito bonitas mesmo. E nós tivemos que dar uma pausa, todo mundo ali trabalhava por puro prazer. Por mais que tivesse, uma vez vocês cobravam a entrada não pagava nem a impressão dos zines, que a gente tentava fazer muito bonitinho e tudo. 90% das coisas ali saíam do nosso bolso. Então, assim, esse trabalho teve que dar uma pausa, porque a gente acaba cansando, acaba se tornando uma obrigação, digamos assim. Também temos nossos projetos pessoais, precisamos tocar essa parte da nossa vida. Todo mundo ali é professor. Todos são professores e estão se profissionalizando cada vez mais, etc. Então ficou um pouco complicado. Mas eventualmente o Quilito faz um evento lá no Canteiro de Obras, levando o nome da academia, apesar de eu, Demétrios, o Tiago, Valadares não estarmos lá. Esse evento tem esse nome, tem essa proposta, e quem aparecer por lá vai acabar sendo também a Academia Onírica. É aberto. Que é sempre a proposta, eu acho, dos grupos aqui, né? Sim. Lembrando aqui que a gente está com Laís Romero no nosso Poeta Completo de hoje. Laís, tu estava inserida na construção do Salip, como... Sim, eu trabalhei lá com o pessoal, porque o Salip, ele tem aquela organização central e tem também a questão do voluntariado. Todos os anos eu me ofereço como voluntária. Eu acabei sendo o 2º ano seguido que eu estou oferecendo este serviço. Eu acabei pegando uma responsabilidade um pouco maior. E funcionou assim de uma maneira maravilhosa, porque eu fiquei ali numa parte onde as pessoas estão lançando seus livros, conversando, que é o bate-papo literário, e fiquei ao lado de uma pessoa que eu admiro muito e que foi responsável também por boa parte da minha formação, que é o Luiz Romero. Gente, ele não é o meu pai, tá? Ele é meu tio. Ele é irmão do meu pai. Então, assim, só para esclarecer que todo mundo me pergunta. Então, assim, eu tive esse prazer de trabalhar nessa organização. É um evento também que demanda muita entrega, muito trabalho, muito suor, e que as pessoas acabam criticando até injustamente em vários aspectos, porque ele é feito com uma quantidade de dinheiro, né, uma parcela financeira mínima para um evento que todos os anos as pessoas esperam mais. E ele só continua por ter se tornado já um evento marcado no calendário piauiense. As pessoas todo ano já esperam, já pensam no Salip, já estão planejando um Salip. Então fica difícil de você, de repente, cortar. Uhum. Mas a gente meio que percebe que está perdendo a força, tu vê isso? Em alguns aspectos ele vai se modificando para se adaptar, porque nem sempre o apoio é
um apoio que a gente está esperando, mas não, eu acredito que não. Eu acredito que ele vai continuar e tende a melhorar. Ele deu uma pequena cansada nos últimos tempos, os 2 últimos, mas ele retorna. Eu espero e também vou trabalhar por isso, que ele retorne de uma maneira melhor. E Laís, dona de casa, mãe, poeta, como é que lida isso tudo? Assim, eu acho que dona de casa, eu não me encaixo por não... Primeiro, não tenho uma casa. E mais porque, assim, é muita obrigação fora dela que eu assumi, mas eu sou mãe. E assim, lidar com tudo isso é um pouco cansativo. Você é mal interpretado em muitos âmbitos, né? Mulher não é pra estar fazendo esse tipo de coisa. Eu escuto muito. E em outros momentos também é chato, porque é um universo muito masculino, esse universo da literatura, da intelectualidade piauiense. Então, quando você entra, um comportamento padrão acontece, de se esperar uma subserviência da sua parte. E se você não é subserviente, não pede para entrar, você não é aceita. Então, eu fico meio na marginalidade. Para lidar, para controlar, para organizar todo o meu tempo como professora, sou estudante ainda também, né? Faço uma pós-graduação, sou mãe, tento organizar uma casa, né? Para viver. Então, assim, para organizar tudo isso e lidar com as situações meio abusivas até e limitantes que a gente encontra nesse contexto, precisa muito de jogo de cintura. E acho que uma mentalidade tranquila, para não enlouquecer. Então, às vezes, eu acho que o fato de ter essa facilidade de me expressar verbalmente, de poder escrever, ajuda bastante. Não tô aqui dando um aspecto terapêutico para a escrita, porque, enfim, eu tenho os meus diários também. Mas a minha produção poética também me garante um prazer em alguns aspectos, apesar de ser sofrida a produção. Mas lidar com tudo isso requer uma capacidade de absorver os impactos, porque são muitos. E uma mulher também voltada para as questões sociais, né? Bastante. Tá aí ocorrendo a Marcha das Vadias. Hoje, daqui a pouco, saindo daqui, né? Nós vamos lá pra marcha. Nós. Com certeza. Tô só esperando o programa terminar pra ir correndo pro centro. É um movimento que eu admiro bastante. Desde o início, sempre admirei. E desde a minha mais tenra puberdade, eu acho que eu não só dentro de mim, mas acho que muitas garotas sentiram ou vão sentir essa invasão. Porque não é uma questão de sedução, de quando você está entrando na puberdade, você sofre uma série de assédios. É mais uma questão de poder. E essa Marcha das Vadias vem questionar aí uma série de agressões que nós sofremos diariamente por nos vestirmos diferente, até entre mulheres, né? Essa agressão acontece. Por trabalhar, não ser mãe. Então, assim, o pessoal se assusta bastante com a Marcha das Vadias. Eu já discuti muito a respeito desse nome com várias pessoas que não entenderam ou não gostaram. É feio, é um nome feio. É vulgar. Mas vamos parar um pouco para pensar e pensar o que é que realmente é feio. O que é feio dentro dessa sociedade? É um nome vadia ou é a dominação? Ou é a violência, que é justamente o foco aí dessa marcha. Então eu acredito que essa marcha vem para causar um impacto, está causando um impacto já, não só pelo nome, e vai causar muito mais, eu espero. Nesse ano vou tentar aí trabalhar em alguma coisa para ajudar. Queremos, né? E marcar presença também, quero convidar a todas e a todos, porque os homens também devem participar desse movimento. Não é um movimento só de mulheres, é um movimento para iguais. E espero que todos possamos, todas, participar com afinco aí desse movimento. Fica aí o chamado, todos concentrados na Frei Serafim. Quando sairmos daqui, vamos todas para lá. E Laís, tem algum projeto para frente em relação às tuas produções? Tenho. Eu tô com um livro aí no prelo. Já eu faço essa publicação. É difícil, né, publicar, mas
Eu tô tentando. Tem alguns outros projetos paralelos, não dá pra ficar parado, envolvendo ainda também o pessoal da Academia Onírica, mas com outros nomes, outras faces, outros trabalhos e aceitando convites também. Não recuso, eu gosto de participar desse tipo de evento. Eu sou um pouco tímida, mas eu participo. E o livro vai sair, acredito que pro próximo ano. Já tem livro aí, mais um pra estante da literatura piauiense. Se não fosse tímida, imagina, né? Conversa super bem. E o que tu tem aí pra tu ler pra gente das suas produções? Eu trouxe um poema que eu fiz recentemente pra gente poder partilhar por aí. Faz um tempo que eu não leio, não tem mais sarau e eu não ando saindo muito. As obrigações da maternidade. O nome do poema é Poema da Noite. Noite. Calabouço voraz, intermitente pedra nos olhos, imagens rudes de onde o templo magnífico não se apresenta à vossa sombra. Voraz antídoto das mágoas, ruínas, memórias suicidas, entrevejo um possível de riso na amplitude do deserto negro. Um desejo é tudo que ronda tamanho espaço, é tudo que morde meu mamilo seco, é tudo que rende um faminto beijo, e exaspero-me em saudades. Não mais aqui estamos, as mãos soltas na aurora nervosa, o suor denso, o peso, o ambíguo jeito que me olhas agora. Noite, calabouço voraz, e me admiro ainda de tua fome, do meu passo pesado, tua mão enorme, uma sombra invade o recinto, e choro. Voraz, como as fiandeiras sedentas pelo corte, como a sede espinhosa, na língua aflita, como o sacrifício onde os deuses se alimentam. De mim resta apenas o rosto do sujeito, indefinido e criterioso, a observar o escuro fosso de um poema inacabado. A noite é voraz silêncio, indagações são ventos que animam os corpos. Estamos a um passo do deserto, e meu corpo lá espera, por um sopro do poeta. Estamos a um passo da poesia aqui, não é? É um poeminha recente que tá lá no meu blog, quem quiser conferir. Posso divulgar aqui? À vontade, pode, não deve. humana.blogspot.com. Se quiser deixar outro contato também. Por aí tem o Facebook. Não preciso muitas apresentações, mas facinho de encontrar. Tá lá, quem quiser conferir essa produção, pode encontrar. Encontra também no blog da Academia Onírica, né? Que é academiaonírica.blogspot.poesiatarjapreto.blogspot.com, perdão. Esse é o endereço da academia. Pois, muito obrigada, Laís, pela sua presença aqui com a gente no nosso quadro Poeta Completo. Eu que agradece. Muito obrigada pelo convite. E espero todo mundo na Marcha das Vadias, já. Já estaremos lá. Conhecemos um pouco mais da vida, das impressões e das produções da escritora Laís Romero. Vamos agora de mais música? Agora é hora de Conto da Carta, de Camille Rabelo. O que será que diz aquela carta que chegou na casa ao lado? Onde será que vai aquele moço que entregou tão apressado? Não, ele não queria. Nem sempre a vida permite escolher. Foi esquecendo o desejo e abortando do peito o que lhe faz doer.
me deixe fora da sua agenda do fim de semana. Agenda poética. E o centro de Teresina está movimentado. Está acontecendo o Teresina Rock 2012 na Central de Artesanato. Fica ligado na programação. Nessa sexta-feira, 29 de junho, tem André de Souza e Demojo Band, Narguilé Hidromecânico, Radiofônicos, Rock Moreira e Último Romance. E no sábado, 30 de junho, tem Papa Nicolau, Batuque Elétrico, Clínica Tobias Blues, Vale do Até e Kiko Loureiro. Os ingressos estão à venda na Moral, no valor de R$5 para o dia de hoje e R$20 no sábado. E paralelo ao Teresina Rock está acontecendo o 29º Salão Internacional de Humor do Piauí, no complexo da Praça Pedro II. Nessa sexta-feira, começando às 6 da noite, tem Boi Imperador da Ilha, Os Caipora, Banda 3 Contigo, o especial In Festival do Música para Todos, Wagner Ribeiro e Valor de Pi. E no sábado tem Coisa de Nego e uma homenagem a Luiz Gonzaga pelo Música para Todos, Sandro Moura, Roraima e Teregroove. No Espaço Mamulengo, hoje tem Pé de Serra com Trio Pajeú. No Bar Poeta Drummond, hoje tem Carbono 14 e no sábado tem Último Romance. E atravessando a ponte em Timon, na Avenida Jaime Rios, tem o evento Sertão de Dentro. Hoje com Dandinha e Banda e dia 30 Banda Luau. E hoje na Marcha das Vadias, na Praça da Liberdade, logo após a marcha, vai ter uma atividade cultural com Cici Arcângelo, Banda na Massa e 2 DJs para encerrar a atividade. Essa foi a nossa agenda desse final de semana. Pois é, gente, terminando aqui mais um Gira Poesia. Hoje a gente falou com a galera do CRIA, Carnaubanos da Fronteira e com a Laís Romero. Tem sugestões de pautas, entrevistas e demais conspirações? Liga pra gente no 3237-1619. Rádio FM Universitária a seu dispor. Produz algo de cultura? Quer socializar pela Sociedade dos Poetas por Vir? Pois manda pro sopoetasporvir@gmail.com que sua contribuição vai ser muito bem recebida. Para saber mais do que essa conspiração aqui produz, acesse sociedadedospoetasporvir.blogspot.com e veja nossas mais de 3.000 produções. E adicione o nosso perfil Sociedade dos Poetas por Vir no Facebook ou entre para o grupo Produções dos Sociopoetas. Este programa é uma realização da Sociedade dos Poetas por Vir, hoje com locução de Laélia Carvalhedo, Jorge André e Dalila Cristina. Trabalhos técnicos de Ricardo Souza e direção geral do professor Paulo Vilhena. Um ótimo final de semana e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, gente.